A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de trazer para os irmãos um estudo sobre o nome do Senhor. Porque não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas existem pessoas que afirmam que quando falamos Jesus, estamos profanando o nome do Senhor. Pois afirmam que só podemos pronunciar o nome do Senhor em hebraico. Nisso alguns dizem Yeshua, outros Yahu, outros Yahusha. Porém, esses que falam isso profanam o nome do Senhor por suas atitudes, levando inúmeras pessoas a se apostatarem de Cristo. Irmãos, não é o falarmos Jesus que profana o nome do Senhor, mas sim os pecados, os escândalos causados por aqueles que se dizem servos de Deus. O Senhor diz, Ezequiel 36, 16 a 23, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, São estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então, irmãos, viram como o nome do Senhor é profanado? Não é por falarmos Jesus ao invés de Yeshua, ou Yahu, ou Yahusha, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, são elas que definem se estamos profanando ou santificando o nome do Senhor. Por isso está escrito, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação que vem pela obediência à palavra, ninguém verá a Deus. Então, para continuarmos o assunto, gostaria de ler para os irmãos um texto que está em Êxodo 15, 2 e 3. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Reparem as palavras de Moisés no cântico, irmãos. O Senhor é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. Essa fala nos leva para o chamado de Moisés em Êxodo 3, quando Deus diz a Moisés, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, todas as vezes que Deus se apresenta assim, é para que seu povo se lembre das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Em Isaías mesmo, Deus diz, Olhem para Abraão, vosso pai, e Sara, vossa mãe. Com essa fala, o Senhor deseja que seu povo não se esqueça das promessas feitas a eles, mas não somente que se lembrem das promessas, mas que também andem como eles também andaram, na mesma obediência, na mesma fé, na mesma esperança. Continuando, diz assim, O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Irmãos, o Senhor Jesus já havia se feito homem? Não. Mas no cântico Moisés anuncia que ele se faria homem. Sabem, irmãos, por que voltei no chamado de Moisés primeiro? Por causa dessa parte que diz, Senhor é o seu nome. Quando lemos assim, parece que Moisés está apenas falando que o nome de Deus é Senhor. Porém, quando olhamos pelo hebraico, é uma mensagem muito mais profunda.
Porque nessas palavras temos todo o anúncio do Evangelho. Os irmãos já irão entender o porquê. A primeira vez que aparece o nome do Senhor é em Êxodo 3:14, onde a palavra diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. No hebraico, o nome do Senhor aparece no tetragrama. Yah. Sua pronúncia abreviada é Yud, He, Vav, He, ou a pronúncia completa, Eheye, Asher, Eheye. Porém, apenas o hebraico nos dá o entendimento correto dessa palavra. Por quê? Porque essa frase no hebraico não se pronuncia no tempo presente. Sendo assim, a tradução correta não é Eu sou o que sou, como foi traduzido para nós. Antes, a tradução correta dessa frase é Eu serei o que serei. Ou seja, aponta para o futuro, para algo que ainda iria acontecer. Com isso, irmãos, o Senhor já estava fazendo o anúncio do Evangelho. Já vamos entender melhor isso? O apóstolo Paulo disse em Efésios 5:31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Paulo usa o que foi dito no Gênesis referente ao homem e à mulher se tornarem uma só carne e diz: Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à Igreja. Esse mistério ao qual Paulo se referia era que Cristo se faria homem, se faria uma só carne com a humanidade e assumiria a culpa de sua esposa, a Igreja, para si, ao contrário de Adão, que jogou a culpa na esposa, e Jesus, fazendo-se uma só carne conosco, purificando os nossos pecados, nos possibilitaria nos tornar um só espírito com Ele. Então vejam, quando vemos no hebraico, aprendemos que no Êxodo o Senhor disse: Eu serei o que serei. Mas quando ele veio como homem, ele disse, João 8:24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No hebraico, a frase não tem tempo presente. Então, no Antigo Testamento, em hebraico, é eu serei, já no Novo Testamento, que foi escrito no grego, porque quando o Império Grego dominou, fez que o grego fosse o idioma do mundo antigo, a frase tem tempo presente. Por isso, no Novo Testamento, é eu sou. Mas isso não é apenas uma mudança de linguagem, mas a revelação do mistério no nome do Senhor. Porque assim como Jesus se fez uma só carne com a humanidade, para que pudéssemos ser um só espírito com Ele, seu nome que anuncia todo o Evangelho diz: Eu serei como vocês são, para que vocês sejam como eu sou. Eu serei homem, semelhantes a vocês, para que com corpos glorificados vocês sejam semelhantes a mim. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Viram, irmãos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Esse texto até nos ajuda a entender o Salmos 82 que diz, Salmos 82:6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Essa palavra deuses no hebraico é Elohim. Sabem aquele versículo que diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor? A palavra Deus ali é a palavra Elohim, e essa palavra Elohim é plural e não singular, ou seja, deuses. Ou seja, pelo hebraico, é o Senhor nosso deuses, é único. Mas como sendo no plural pode ser um? Porque é o Pai e o Filho que se tornam um pela comunhão do Espírito. E é nessa comunhão do Espírito que também nos unimos a Cristo, nos tornando um com Ele. Contudo, o Pai é maior que o Filho, e o Filho maior que a Igreja. Vejam alguns versículos de 1 Coríntios 15, versículos 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão,
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então vejam, Cristo é o cabeça, a igreja o corpo. Então, assim como é o cabeça, assim também será o corpo, sendo o Pai o cabeça de todos, pois tudo estará sujeito ao Pai, até o próprio Filho. Agora, versículos 40 a 49. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então vejam, quando lá nos Salmos diz: sois deuses, não é que já somos. Nós podemos já nos fazer participantes dos dons celestiais pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Mas isso se refere ao que ainda vai acontecer. Porque como trouxemos a imagem de Adão num corpo terrestre, assim traremos a imagem de Cristo num corpo glorificado, celeste. Como disse João na sua primeira carta, como vimos acima. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como vimos o anúncio do Evangelho no nome do Senhor, eu serei como vocês são, para que vocês sejam como eu sou. E querem a prova de que era o filho no chamado de Moisés? Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Reparem nesse versículo. Deus lhe respondeu. Aparentemente é o Pai falando com Moisés, e ele ainda diz: eu serei contigo. Lembram do nome do Senhor? Eu serei. Mas no final do versículo ele diz: depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Pense bem, servireis a Deus nesse monte. Se fosse Deus Pai que estivesse falando, como dá a entender no começo que diz: Deus lhe respondeu. O correto seria servireis a mim nesse monte, e não, servireis a Deus neste monte. Essa fala, servireis a Deus, já nos mostra que é o Filho falando, e não o Pai, e que o Filho já anunciava a sua vinda como homem. Vejam o chamado de Isaías, Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías tem uma visão da glória de Deus, e em meio a esta visão, ele escuta a voz do Senhor dizendo:
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías então responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vejam agora. Isaías 52, 3-8. Porque assim diz o Senhor: Por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: O meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Nesse texto vemos a primeira e segunda vinda do Senhor. Porque seu povo foi resgatado sem dinheiro, mas pelo precioso sangue de Cristo, e seus próprios olhos verão o retorno do Senhor a Sião. Somente retornas a um lugar quem já esteve lá antes. Mas talvez você esteja pensando: tá, mas por que falar do chamado de Isaías antes? Por causa do versículo 6. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome e saberá que foi eu quem disse: eis-me aqui. O Espírito do Senhor falando pela boca de Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. E qual o nome do Senhor? E o que ele anuncia? O Evangelho, as boas novas. Antigo Testamento, eu serei. Novo Testamento, eu sou. Eu serei semelhante a vocês, para que vocês sejam semelhantes a mim. Espero que os irmãos tenham gostado do estudo. E caso alguém ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe os estudos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos em nome de Jesus.